Em relação ao jogo, a equipe fez uma boa partida. Infelizmente, tomamos um gol com menos de 1 minuto. Uma felicidade muito grande do chute, jogador do Atlético. Mas aquela coisa que o time não reage, depois de sofrer, reagiu bem, empatou o jogo, já podia ter virado o jogo no primeiro tempo. Depois tivemos pelo menos mais 3 chances para fazer o segundo gol no segundo tempo. E depois, faltando uns 15 minutos, o time deu uma baixada, cansou mesmo, porque a gente jogou na quinta-feira um jogo decisivo aqui na Copa do Brasil, que foi um jogo, acabou sendo um jogo que a gente poderia ter administrado melhor no segundo tempo, mas a gente, como eu falei na quinta, a gente acabou perdendo concentração e o jogo ficou um pouco tenso contra o CSA, que acabou repercutindo nesse jogo. Senão teria feito trocas mais cedo contra o CSA e preservado alguns jogadores para estarem mais inteiros no jogo de hoje. Mas a equipe produziu para vencer o jogo e infelizmente não conseguiu mais uma vez vencer. Em relação ao João Vitor, ele não pediu para sair. Tem que saber quais que são os interesses, porque isso só prejudica o João Vitor. Ele é um jogador que tem eu tenho um trato com ele muito direto. É um jogador que, obviamente, que ele está sendo questionado pelo torcedor. Repito aqui, por muitas coisas que o João Vitor fez antes da minha chegada, porque comigo ele não tem jogado mal, praticamente jogo nenhum, fez mais uma partida muito boa hoje, jogou muito bem contra o Mirassol, sempre jogando contra adversários duros e ganhando praticamente todos os duelos. E, obviamente, que ele tem uma responsabilidade pela hostilidade do torcedor, por aquilo que ele fez no passado e às vezes por rebater o torcedor, o torcedor não é para você rebater. O torcedor é para você aceitar, ouvir, quer trabalhar e procurar responder dentro do campo da melhor forma possível. Então ele sabe que ele cometeu esse erro, mas ele tem jogado muito bem e ele não pediu para sair. Então, assim, no futebol, esse sistema que ele gira com interesses outros, ele pode sair. Mas assim, eu conversei com... Tem time, e ele é tão bom jogador que ele tem, vira e mexe, tem procura pelo João Vitor. Então, assim, tem que saber de onde vem os interesses. Que não foi o João que soltou isso aí. Ele não falou pra gente, muito pelo contrário, comigo. Ele é um jogador que quer, ele tem vontade de conquistar coisa pelo Vasco, ele sabe que ele errou com a torcida, ele quer se redimir jogando. E um jogador que joga um jogo sob pressão, como ele tem jogado, e consegue performar, é um jogador que tem muito valor. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Com um empate, por mais que o Vasco tenha tentado vencer e por muitos momentos poderia de fato ter conquistado a virada, o resultado não está aquém com o desempenho que o Vasco teve hoje. Mas segue na zona do rebaixamento e isso é uma situação que incomoda muito o torcedor do Vasco, por conta de anos anteriores. É uma herança que você e esse grupo de jogadores têm, por conta do passado recente do Vasco, que convive com essas quedas. Eu quero saber o quanto você está incomodado com isso também, o quanto isso te preocupa, essa possibilidade de rebaixamento. O incômodo é igual do torcedor, e incomoda demais, e preocupa também. Lógico que preocupa. Hoje o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento. E o que dá confiança, para mim, eu confio muito no time do Vasco, é que o time consegue produzir sob situações adversas e uma hora a bola vai entrar. Porque a gente tem produzido chance. Praticamente, depois que a gente voltou, quase todos os jogos que a gente empatou ou perdeu era para ter vencido. Então, a gente tem outro tipo de pontuação. Então, o que anima é que a equipe aprende cada vez mais a se superar, a produzir, e eu acredito muito que a nossa bola vai passar a entrar e a gente vai passar a vencer jogos. E Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Quando o Atlético precisou recuperar o fôlego ofensivo, entraram jogadores como o Biel, o Júnior Santos, o Bernard. Você mais uma vez não fez as 5 substituições. Quando você fez foi mais por questão física mesmo. O Nuno não estava em melhores condições, precisou sair, o próprio Paulo Henrique. Mas alguns jogadores permaneceram até o final, como o Tietê e o Ryan, do meu ponto de vista, mais cansados. E você optou por não fazer as substituições. Eu queria te perguntar... Não é de hoje que o Vasco cai bastante no seu rendimento no segundo tempo em comparação ao primeiro. E muitos acreditam que seja por essa questão física que o Vasco não consegue manter e o banco não dá esse suporte. Como você não substitui as 5 com frequência, eu queria te perguntar, optar por não substituir é uma opção sua ou é porque você acredita que os reservas não manteriam o nível? Para você, o time, os jogadores reservas descansados não conseguem manter o nível dos titulares cansados?
Não é questão disso, é uma questão quando você vai mexer, a gente joga de uma maneira diferente. Não é todo mundo que tem o mesmo entendimento tático. Então, quando eu vou fazer troca, eu não faço porque eu acho que não vai melhorar. Obviamente, se eu achasse que fosse melhorar, eu trocaria mais gente, mais cedo. Mas você vai, o Tietchan, eu reconheço que ele estava um pouco cansado, assim como o Coutinho cansou. O Coutinho, botei o Garré, que tinha entrado bem no outro jogo, mas quando você vai pensar, quando eu penso em fazer as outras trocas, o que eu vou ganhar com a troca e o que eu posso perder com a troca. E o entendimento tático do jeito que a gente joga, ele é muito importante. Então, assim, eu penso e vou trocando na medida. O Puma deu conta do resultado, o que você fala? Eu acho que o Puma, ele jogou muito bem. Ele tinha feito uma partida muito boa contra o Mirassol. Tem treinado muito bem. Ele começou o jogo um pouco nervoso, talvez, por conta de estar jogando ali, mas assim, depois dos 10, 15 minutos, ele foi embora. E ele foi um dos melhores jogadores nossos hoje. Ele criou perigo, ele quase fez um gol de cabeça, ele deu 2 ou 3 bolas com chance clara de fazer o gol, não teve problema no setor dele, a condição dele individual. Então eu acho que ele fez uma partida muito boa e foi um acerto. É um jogador que tem muita qualidade e eu não acho que ele tem que ser só, nesse momento, só exemplo do Paulo Henrique. São 2 jogadores que têm qualidades bem interessantes e eu achei que, para o jogo de hoje, que ele seria importante ter a presença dele ali. E eu acho que ele correspondeu àquilo que eu imaginava, fez um ótimo jogo. Diniz, boa noite, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Mais uma vez o Vasco tomou um gol muito cedo, né? Com menos de 1 minuto, parecia que o pessoal ainda estava esperando o juiz apitar, e o Vasco teve não só a garra, mas um mental forte para recompor isso. O Vasco quase ganha o jogo. O Vasco teve 15 chances de gol, né? O Atlético 17, e chances claras. O Vasco teve 5 e o Atlético 1. Inclusive o Coutinho, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, junto com o Hugo Moura. Mas eu queria te fazer uma pergunta a respeito de 2 jogadores. Até que o companheiro Hélito falou do Puma e sobre o João Vitor. Não estava na hora de repente, você, como chefe da equipe, como treinador, pedir então para a torcida dar uma segurada nas vaias em cima do João Vitor? Porque o João Vitor hoje, e eu mesmo sou um crítico do João Vitor, sabe? Estou aqui, não tem, eu falo, mas o João Vitor com você até melhorou o futebol dele. Como você falou agora no início da coletiva, na hora dele, porque hoje ele não comprometeu, jogou sério, está jogando feijão com arroz. E o Pumita na seleção uruguaia, quando é convocada, quando ele vai a campo, ele joga também pelo lado esquerdo, como você colocou ele hoje. A minha pergunta é a respeito do Vitor Luiz, de você ter colocado o Pumita e não o Vitor Luiz. Obrigado, professor. Então, a opção era essa, e achei que para esse jogo ia encaixar melhor o Puma. Eu acho que ele tem mais chegada à frente, ele é um jogador que está no momento melhor e ele mostrou isso contra o Mirassol. Então eu só tenho 2 laterais direitos que eu acho que estão merecendo muito num nível muito parecido. E eu não vejo problema de botar, a não ser que o jogador não consiga se adaptar do outro lado, que não é o caso do Puma. Ele fez 3 cruzamentos lá extremamente perigosos e ele deu conta, ele é um jogador técnico, é um jogador grande, ele é um jogador que ajuda na bola aérea defensiva e ofensiva. E o Vitor Luiz também é um bom jogador. Era uma questão assim de escolhas. Eu preferi, eu achei que no momento de hoje o Puma teria que jogar. Eu achei que ele merecia jogar e ele correspondeu de maneira muito positiva. Em relação ao vaiar, se eu pudesse pedir, eu pediria para não vaiar. Eu não sei o que aconteceu com o João Vitor para trás, todos os detalhes, mas eu sei que teve expulsão 6-1 contra o Flamengo, algum outro jogo que ele falhou e o time perdeu. Mas se pegar as atuações de João Vitor comigo, as atuações deles pode contra o Grêmio, qualquer jogo. Dificilmente ele tem falha. Eu jogo de uma maneira com a linha alta, ele é um jogador rápido, é um jogador que salta muito, ganha a maioria dos duelos, que treina muito, que se dedica muito, é um cara que tem uma relação interna muito boa, que não desrespeita ninguém, desde os funcionários mais humildes até o Pedrinho, que é o presidente. Então ele tem uma série de fatores positivos. Eu respeito muito o que a torcida pensa, igual você mesmo disse. Mas ele é um jogador que tem valor, e ele tem sido muito valoroso. Ele é um jogador que ele se encaixa muito bem daquilo que eu penso de futebol. E ele hoje não respondeu à torcida, não vai responder. Ele é um jogador que merece assim, um crédito. Eu gostaria que a torcida desse esse crédito para ele. Porque ele é um jogador importante para nós. E e ele tem que fazer isso que ele fez. A torcida vaia e ele joga. E ele não tem que responder nada, porque a torcida está no direito de vaiar. Em algumas ocasiões, o João Vitor, eu sei que ele deu motivo para a torcida ter essa hostilidade com ele. Agora ele tem que aguentar e tem que produzir. Mas se eu pudesse, eu pediria de fato para a torcida dar um voto de confiança para o João Vitor conseguir. E falo mais, ele não pediu para sair do Vasco.
Ele não falou nada se queixando de ameaças e tal, porque a gente sabe também que muita ameaça nem parte da torcida, nada. Ele teve lá o problema quando a torcida foi no CT, ele de fato ele foi questionar e fez errado e reconheceu o erro. E agora está pagando por isso, mas está pagando com boas atuações. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino. São duas perguntinhas bem rápidas. Uma é sobre o Nuno. Você mesmo uma vez falou que ele veio da Europa no final de temporada e está vindo num pique grande. Você pensa em dar uma minutagem menor, de repente usar mais o David e poupar mais ele, que a gente percebe que ele tem caído muito de produção? E com relação ao Estrela, o que o Estrela não apareceu nos últimos relacionados? A gente vê os vídeos da Vasco TV, ele treinando. O que realmente está acontecendo com o Estrela? O que está vendo? Então, em relação ao Nuno, isso é uma possibilidade. A gente já, de alguma certa forma, já está cuidando da minutagem dele, tirando ele mais cedo nos jogos. E é um jogador importante para mim, o Nuno, muito inteligente, é um jogador que entende bem o jogo. E a gente, de alguma forma, a gente já está cuidando, porque ele já sai, já não deixa estender muito para ele ficar. Alguns jogos deixa ele quase ficar até o final, então eu tento tirar dele mais cedo. O David, ele a qualquer momento pode jogar, como já jogou. Isso é uma coisa que pode acontecer. Tanto tirar o Nuno, ou se o Nuno estiver bem no jogo, aguentar jogar o jogo todo, e o David entrar no lugar de outro jogador, ou o David sair jogando, são possibilidades que estão na minha cabeça. Em relação à Estrela, ele tem um problema no joelho. Então tem vezes que o joelho dele ele ia ser relacionado e tinha chance de entrar no jogo contra o CSA. Na véspera, ele teve um problema, o joelho dele inchou um pouco. E aí ele voltou, teve que cuidar. Esse sim tem que ter muito controle de carga e muito cuidado. Eu quero muito que o Estrela possa vir e jogar. Eu estou assim, fazendo tudo o que eu posso para dar condição para ele o mais rápido possível, mas assim, a coisa não é tão simples como a gente acha que é. Eu tenho muita vontade, eu sei que ele é um jogador que tem muito potencial, ele surgiu muito bem e ele já mostrou potencial nos treinamentos. Mas a questão do Estrela é mais uma questão que a gente está, da questão mais clínica de uma questão minha. A minha vontade era ter o Estrela todo dia à disposição, para ele, inclusive, estar à posição no time titular. Olá, Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923. A minha pergunta vai muito sobre esse rendimento, né? Essa diferença do primeiro para o segundo tempo. Saiu até uma estatística falando do Vasco, que no primeiro tempo alcançaria com resultados o 9º lugar e se contasse o segundo tempo chegaria 19º. Como é que você vê essa queda, especialmente hoje? Você falou do jogo do CSA, que foi muito pegado, e das alternativas que você tem, que eu imagino que, como nós estamos vendo a criação de jogadas, as chances criadas pelo seu time e não conseguindo ser efetivadas, como é que internamente você continua falando para os jogadores continuarem trabalhando dessa forma? E se existem formas diferentes para alcançar o resultado positivo? Obrigado. Eu acho assim, a gente hoje peca muito mais pelo não aproveitamento das finalizações do que por causa do setor defensivo. No jogo de hoje, por exemplo, assim, teve uma bola só, praticamente, que foi no gol de Léo Jardim, não participou do jogo. E a gente teve pelo menos 4 ou 5 grandes chances para conseguir concretizar. Contra o CSA, embora a gente tenha feito 3, nós perdemos mais umas 10 chances de gol. E foi assim com o Mirassol, e foi assim com o Grêmio, e tem sido assim, foi assim com o Del Valle, e tem sido assim. Eu acredito, como eu já falei anteriormente, que a gente vai conseguir começar a botar a bola dentro, né? Tudo que a gente está podendo fazer em treinamento, a gente está fazendo. Mas uma hora a bola entra. Eu não consigo te explicar de uma maneira muito, sinceramente, precisa por que a bola não entra. A bola não entra. E são jogadores diferentes que acabam perdendo a chance. Ora é o Veguete, ora hoje é o Puma, como aconteceu hoje, ora é o Ryan, ora é o Felipe. Então, o que eu tenho muita confiança é que a gente tem que continuar produzindo, porque a bola vai começar a entrar. Diniz, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Na próxima partida você não vai ter o Verratti à disposição, né? Queria perguntar se você já imaginou, sei que é muito recente ainda, mas já imaginou outras opções, por exemplo, como usar o Ryan centralizado, ou até mesmo, hoje você já citou a partida que o Garré fez, até ia pedir também para você avaliar rapidinho a atuação dele, porque no contra o CSA, como você disse, ele tinha entrado mais participativo e hoje ele não participou tanto assim do jogo. Obrigado. O contra o CSA, o jogo era um outro contexto, o jogo estava fluindo mais, o CSA também não agredia tanto na marcação na primeira fase, o jogo estava mais corrido e acabou entrando menos tempo também. Então, assim, não dá para a gente fazer uma avaliação extremamente criteriosa, porque foram jogos diferentes e a minutagem dele hoje foi menor. Em relação ao Veguete, já estou pensando, ele era um dos poucos jogadores que estavam pendurados,
E a gente tem algumas alternativas para substituir o Gaé. Essa aí que você falou é uma delas. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, do canal Mário Coelho Vasco. A torcida vascaína tem nessa temporada uma esperança de título na Copa do Brasil, assim como temporada passada. Mas diferente da temporada passada, o Vasco não estava brigando lá embaixo como está agora. Queria saber de você qual é o pensamento interno, o seu pensamento, juntamente da diretoria, sobre o que vai ser o foco do Vasco. Se vai ser sair a qualquer custo da zona de rebaixamento, se tiver que poupar alguém, vai poupar na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Não, em princípio, a gente não tem que poupar nem uma frente nem outra. É colocar o que tem de melhor para jogar nos dois campeonatos. É um sonho de todo mundo conquistar a Copa do Brasil. A gente está entre os 8, isso é um fato. E no Campeonato Brasileiro a gente está na zona de rebaixamento, a gente precisa sair o mais rápido possível. Então eu não penso em abrir mão da Copa do Brasil e em poupar nesse momento. E no Campeonato Brasileiro a gente tem que estar sempre com o time completo para tentar pontuar o quanto antes. Obrigado pela sua audiência aqui no Gol UFC, o seu canal no YouTube. Mete o dedo no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.